Perfeito. Então vamos lá. Bom dia a todos. Sou Paloma Rodrigues. Farei o treinamento sobre o currículo Lattes. Nós estamos de forma remota, estamos também aqui na sala de treinamento. Farei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos com mechas louras, olhos castanhos. Uso um óculos com armação bege, sorriso largo. Estou usando uma blusa preta e ao fundo há uma parede branca. A qualquer tempo vocês podem tirar dúvidas, falar, nós vamos interagindo para construirmos juntos, né, a questão do conhecimento. Então, vou compartilhar minha tela, peço que vocês me sinalizem, começarem a ver minha tela. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim, Perfeito, muito obrigada. Então, deixa eu abaixar aqui, vou diminuir. Ótimo. Então, mini curso, currículo Lattes, instruções de preenchimento. Passou o slide? Vocês estão vendo o slide que está com a minha foto? sim. Ah, perfeito. Então, eu sou Paloma Rodrigues Moreira, bibliotecária da seção de atendimento e pesquisa há 11 anos. Sou doutoranda em Ciência da Informação pelo IBICT, mestre e bacharel em Biblioteconomia pela Unirio, MBA em Gestão Empresarial, especialista em Educação Infantil, e eu tenho experiência na área de acessibilidade e gestão do conhecimento. Então, aqui eu já passo o que vocês podem esperar desse treinamento. Então, eu irei apresentar uma contextualização sobre o currículo Lattes, opções de busca sobre autor e assunto, métricas do autor, cadastro do currículo, atualização do currículo, inserção no ORCID no Lattes, recursos do currículo, módulos existentes, impressão e a exportação. Aqui é uma breve contextualização, né, do currículo Lattes. O nome Lattes é uma homenagem ao físico brasileiro César Mansueto Júlio Lattes. Em 99, o CNPq lançou e padronizou o currículo Lattes como sendo um formulário do currículo utilizado no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, do CNPq, e o currículo Lattes se tornou um padrão nacional no registro da vida pregressa e atual dos estudantes e pesquisadores. Hoje é adotado pela maioria das instituições de fomento, universidades e institutos de pesquisa do país e é implementado em alguns países, não só no Brasil, né? Então, Colômbia, Equador, Chile, Peru, Argentina, além de Portugal, Moçambique e outros que se encontram em processo de implementação. Eu costumo falar que o currículo Lattes é uma linha do tempo da trajetória do pesquisador. Então, aqui nós temos uma linha do tempo do pesquisador. Enquanto o LinkedIn acaba sendo mais para a vida empresarial, o Lattes é para a vida acadêmica. E qual a importância do currículo Lattes? É um documento fundamental no mundo acadêmico. Estudantes e pesquisadores narram, né, a sua trajetória com as experiências científicas e as experiências de pesquisa e ele é um pré-requisito para ingressar em mestrado e doutorado. E normalmente, quando tem questão de pontuação ou a questão do contagem de pontos, é analisado o currículo Lattes e a documentação que está inserida nele. Então, aqui eu já destaco que é importante inserir no currículo Lattes apenas os dados cuja comprovação seja possível. Então, cursos sem certificados não devem ser inseridos no currículo Lattes. Aí vocês podem me perguntar, Paloma, existe algum local no Lattes para a gente inserir esses documentos, esses certificados? Não, não existe. Mas quando os avaliadores de bancas analisam o seu currículo, eles normalmente pedem a comprovação em todos os certificados. E aí essa é uma dica que eu dou para vocês e eu faço com os meus documentos. Isso a gente vai aprendendo, né, com a vida.
Eu criei uma pasta no meu Drive. Vocês podem criar no computador de vocês, uma página online. E aqui eu coloquei de acordo com os dados do currículo Lattes. Então, no meu Drive eu coloquei um documento Paloma Rodrigues, uma pasta, e aqui eu separei dados gerais, formação acadêmica, formação complementar, e nessa pasta eu vou colocando os meus documentos. Como fica? Aqui, sair da apresentação e abrir. Vocês estão enxergando a pasta do meu Drive? Sempre pergunto porque quando muda de tela, gente, às vezes Estamos. ótimo. Perfeito. Então, aqui, nos meus dados gerais, eu já vou colocando os meus documentos, porque assim me facilita. E aí, quando eu vou entregar para o avaliador, para a banca que pedir meus certificados, eu já coloco como link para a pessoa ter o acesso. E aí eu já coloco o meu nome, já nomeio com o meu nome e o nome do documento que eu estou tendo acesso. Assim, é uma forma de organizar a nossa vida, né? Aqui no caso da produção científica. E todos esses códigos que eu estou colocando aqui, 5, produção científica, no Lattes também tem esse mesmo código. Então, aqui, produção científica, eu coloco as minhas produções que estão aguardando, né, aprovação, e artigos, capítulos de livro que já foram aprovados. Esses daqui, cadê? As comunicações em evento, e assim a gente vai organizando. Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês para deixar o documento online. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Continuando. Currículo lá, existem algumas opções. Eu estou fazendo aqui a apresentação, estou mostrando aqui a apresentação, né? Fiz PowerPoints para vocês verem, mas nós teremos uma hora de prática, que nós vamos entrar no currículo Lattes e vamos usar o exemplo, vocês vão falando e nós vamos cadastrando juntos. Então, por hora, eu estou apresentando no formato geral com esses slides. Existem opções de busca no currículo Lattes. Então, aqui no currículo Lattes, vocês podem buscar o currículo, atualizar ou cadastrar um novo currículo. São essas três opções. E quando você entra, você pode pesquisar por busca pelo nome do pesquisador. Então, você marca o nome e você precisa marcar se é doutor ou demais pesquisador e fale a nacionalidade. Fazendo essa busca, vão recuperar alguns resultados. Eu vejo o resultado que eu quero buscar e aqui eu tenho acesso aos dados desse autor. A primeira coisa que me aparece é um resumo desse currículo. No resumo, à direita existem as métricas do pesquisador, e nessas métricas ela me apresenta o diretório dos grupos de pesquisa, os autores que trabalham com o pesquisador, os indicadores de produção, que é o quantitativo sobre a produção científica do pesquisador. Então, aqui no diretório de pesquisa, falam alguns dados, né, as áreas de atuação, os projetos, né, o grupo de pesquisa que esse pesquisador faz parte, os indicadores de produção por ano. E aqui eu também sou direcionada a outra base. Eu cadastrei no meu currículo o ORCID, que é o código individual, né, do autor. ORCID, alguns falam ORCID, né? Então, aqui o ORCID é o código alfanumérico não proprietário para identificar exclusivamente cientistas e outros autores acadêmicos e contribuidores. Então, nós temos a nossa identidade, né? O nosso RG. O nosso RG de pesquisador é o ORCID. Então, aqui são esses dados. E aqui, se eu clico naquele botão, eu sou direcionada. Então, aqui me aparece os dados e todas as publicações que estão vinculadas a esse autor, pesquisador. Aqui também me aparece a opção de contato. Então, se eu quero ter contato com esse autor, eu posso clicar direto aqui nessa parte do contato e abre uma tela para enviar um e-mail para o pesquisador. Eu não tenho acesso a esse e-mail, é só pela plataforma. Como se obtém o número? Flávia, para você obter esse número, você precisa se cadastrar diretamente
no Workcid, então no Worksite. Então você pode ir direto e você faz esse cadastro direto na base. E aí, com esse número, você vincula aqui no Lattes, que eu vou mostrar para vocês no avançar do treinamento, tá? E aí, aqui tem essa opção de você enviar um e-mail para o pesquisador. O que eu costumo fazer e eu levo de dicas? Eu coloco aqui no meu resumo já o meu e-mail para contato. Porque se em 2021, não sei se vocês lembram, mas houve um apagão, né, do Lattes. Ele ficou um período curto, né, mas ficou fora do ar. Então, quem não tinha o currículo salvo no computador, quem, enfim, não tinha as documentações, ficou sem acessar. Então, sempre falo, sempre que for lançar algo, salva o currículo e deixa os dados disponíveis, porque se alguém já tiver o seu documento salvo, ele pelo menos tem seu e-mail, porque aqui ficou com erro e não conseguia mandar e-mail para ninguém. Aí a opção de abrir o currículo e assim você tem acesso à visualização do currículo do pesquisador que você está querendo acessar. Então, aqui eu mostrei a busca por pesquisador. Aqui agora é a busca por assunto. Eu estou dando para vocês um panorama geral, primeiro de como acessar, pesquisar, para depois como inserir as informações, tá, pessoal? Também posso buscar por assunto. Pesquisando por assunto, vem todos os pesquisadores que abordam um assunto que você pesquisou e para ter acesso de igual forma, tá? Achou o assunto, abrir currículo. Agora, como eu faço para cadastrar um novo currículo? Clicando naquele ícone da página principal do currículo Lattes, tem essa opção de cadastrar um novo currículo. Essa apresentação é importante porque aqui só abre a tela seguinte se você tiver preenchido a tela anterior. Então, se eu estivesse direto no site do CNPq, vocês não conseguiriam ver o passo a passo. Então, para quem ainda não está vinculado na plataforma, vai precisar fazer esse passo a passo. Cadastro do currículo, inserir as informações pessoais, endereço para contato, e eu destaco que é o residencial ou profissional, pode implementar os dois. Formação acadêmica, atuação profissional e a área de atuação. Aqui a área de atuação e os idiomas. Feito isso, aqui me dá a opção aparece uma mensagem dizendo que o currículo foi cadastrado e será publicado em até 24 horas. Destaco a questão de 24 horas porque às vezes a gente tem prazos, né, para cumprir e algum processo seletivo, normalmente eles são mais rápidos, são bem rápidos, mas eles têm até 24 horas, não entra instantaneamente. Então, terminou, precisa aguardar o processo. Aqui as informações gerais. E finalizamos essa parte de buscar currículo e cadastrar um novo currículo. Nós vamos entrar na parte de atualização. Até aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma ponderação? Estou falando rápido demais, posso continuar? Se não houver, vou continuar, vou seguir. Acho que Atualiz... está um pouco rápido. Ah, tá. Então tá. Então vou um pouco mais lento. Nós temos a opção também de atualizar o currículo. Então, após o cadastro, vocês vão fazer a atualização com o CPF. CPF cadastrado no acesso inicial. E a senha também cadastrada na plataforma para fazer essas atualizações. Quando você entra, já aparecem algumas mensagens, e essa é a interface do currículo. Aqui já aparecem informações sobre a visibilidade, que aqui é possível identificar autores, e no currículo Lattes, ele é dividido em algumas partes. Ele é dividido em menu primário, que são esses dados, essa barra principal, acima, ferramentas,
menu secundário, o resumo, a parte de avisos e aqui o atalho para os módulos, que é essa parte. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos passo a passo. Eu vou falando item por item para vocês. Essa parte do menu primário é a parte que nós vamos praticar, é onde nós inserimos os dados de vocês. Pode fazer pelo menu primário ou por essa parte dos atalhos. Então, essas partes do resumo, avisos, as ferramentas, eu vou falando aqui na apresentação, como vocês estão vendo. Essa parte do menu primário, eu vou direto para a plataforma que nós vamos fazer aqui juntos, tá bem? O que vocês acham nessas ferramentas acima? A primeira parte do Lattes. Vocês podem enviar atualização. Então, toda vez que nós fazemos alguma alteração no currículo, nós precisamos enviar para o Lattes, falando que nós concordamos, senão as alterações não serão inseridas. Eu posso fazer impressão, aumentar ou diminuir a fonte, colocar alto contraste, pedir ajuda, que são tutoriais rápidos, ou sair. Essa é a parte das ferramentas. Na parte central, existe o endereço para acesso ao currículo Lattes e a última atualização. Então, se alguma base pedir o HTTP do currículo, é aqui que você acha, já está aqui. Porém, nos últimos dias estava havendo erro nesse endereço. Então, antes de fazer o envio, testem, vejam se realmente está funcionando para vocês realizarem esse envio. Aqui é o ID do Lattes, que é o código de vocês único. E aqui é o resumo que vocês podem inserir. E essa parte do resumo, aqui é a parte onde vocês podem editar ou exibir o resumo completo. Esse resumo vocês mesmos podem fazer, um resumo único, ou vocês podem seguir o padrão do resumo do Lattes. O Lattes indica um resumo para vocês. Então, mediante ao resumo do Lattes, vocês podem botar direto ou colocar de acordo com o que vocês preferirem, né? Editar. Então, aqui, o que eu acabei de falar, utilizar o texto padrão, e aí o texto é em português, e também vocês podem colocar a tradução, e tem um limite de palavras. Na lateral dos atalhos do módulo, eu posso pesquisar os itens para o registro no currículo através da busca inteligente. Então, se eu quero pesquisar termos, eu quero inserir o meu trabalho em anais, e aí eu posso pesquisar aqui. Se eu quero colocar atuação profissional, eu posso pesquisar nessa lupa. Se eu não sei ao certo onde encontrar no menu primário, aqui serve como atalho para fazer a busca. O menu primário, como eu falei, os dados gerais, formação, atuação, projetos, produções, patentes e registros, inovação, educação e polarização em ciência e tecnologia, eventos, orientações, bancas e citações. Existem partes do Lattes que são espelhadas, então essa parte de educação, inovação, elas são espelhadas com a produção, então elas se repetem. E aí, se você acredita, a gente vai falar isso mais para frente, mas se você acredita que nas suas produções existe algo que tem destaque em inovação, você vai inserir novamente nesse módulo inovação. Se for no âmbito da educação e polarização em ciência e tecnologia, aí você vai inserir novamente aqui. Então, vamos praticar? Então, agora a gente começa a colocar em prática e vamos fazendo juntos. Deixar aqui.
currículo Lattes, que eu já havia mostrado. Aqui o meu currículo já está aberto, que eu já tinha mostrado. Essa era aqui a parte de pesquisa. Mas eu vou clicar em atualizar para entrar junto com vocês. Sou redirecionado quando eu clico em atualizar. Às vezes a plataforma ela fica fora do ar, então ela cai, impede de você entrar. Então por isso que eu sempre tenho essa apresentação. Se por acaso a plataforma fica fora do ar, eu volto para a apresentação, porque o que eu estarei mostrando para vocês aqui fazendo junto, eu também tenho nos slides, tá? Mantém a aguinha aí, se quiser. Pega minha senha. E aqui abre a plataforma. Aqui nos dados gerais, eu insiro a minha identificação. Então, aqui na parte da identificação, vocês vão inserir fotos, nome completo. Na verdade, essa parte aqui, vocês vão inserir lá no cadastro do currículo. E aqui vocês vão complementar. Então, aqui, nome nas citações, os dados. Isso daqui é novo, da questão do público ou privado. Você vai colocar as informações que você quer que fique no formato público ou no formato privado. Então, o CPF eu costumo colocar privado, raça, e aqui, né, o endereço, data de nascimento, identidade, essas informações sensíveis eu costumo colocar privado, mas tem quem deixe no formato público. Aqui pergunta a questão de pessoa com deficiência, e aqui é a parte para você inserir, né, conectar com o ORCID. Para quem não tem o ORCID, é necessário ir direto, pode ir direto e fazer o cadastro direto no site deles. Então, aqui vocês podem fazer o cadastro no ORCID, que eu falei que é o identificador único do pesquisador. Então, aqui pode fazer esse cadastro. Ah, eu já tenho esse cadastro. Então, você já tem, você pode clicar e conectar com o ORCID, colocar o seu link, entra com seu e-mail, sua senha, vai logar e assim você vai vincular o seu currículo Lattes com o ORCID e assim a pessoa, quando pesquisar o seu currículo Lattes, pode ser direcionado para o ORCID. Aqui nessas partes é de forma individual. Ou você vai preenchendo passo a passo por aqui, ou você vai descendo o cursor. Sempre que fizer esse processo, clique em salvar para salvar as informações que foram inseridas. Endereço, aqui é o endereço residencial e o endereço profissional. Então, aqui a gente coloca os nossos dados. E-mail para contato. Esse e-mail para contato que eu estou inserindo aqui, ele pode ser público ou privado. Então, eu posso colocar e-mail alternativo. Então, aqui, vou colocar o meu e-mail, vou alterar. Esse eu coloco aqui. E aqui eu coloco o meu institucional. paloma.rio.br. Público. Colocar tudo público agora. Outra forma de contato. Então, eu posso inserir as outras formas de contato. E eu confirmo. Então, eu posso inserir outras formas. Terminei? Eu salvo. E eu também posso inserir a rede social. Então, posso inserir a minha rede social aqui também. Salvar. Deseja aplicar essas configurações de privacidade? Sim, eu desejo. Então, operação realizada. Aqui ainda eu posso colocar as licenças, licença maternidade, paternidade ou adoção. Eu tive 3 licenças maternidades e aqui eu achei interessante inserir. Também eu posso inserir prêmios e títulos, texto inicial do currículo Lattes,
O texto inicial eu mostrei para vocês na parte do quando nós começamos, né? Que o currículo Lattes ele tem diversos atalhos. Então eu posso fazer por aqui pelos dados gerais, eu posso fazer pela tela inicial e central. Então eu posso inserir o texto ou posso utilizar o texto padrão. Feita a alteração, salvo. E aqui outras informações relevantes. Então, as informações que não estiverem nos dados gerais, vocês podem colocar aqui nas informações relevantes. Então, no meu caso, eu fui aprovada em 2 processos seletivos de doutorado simultaneamente, então foram 2 aprovações e eu pude escolher qual doutorado fazer parte. Então, eu coloquei porque eu creio ser relevante. Então, passou em concurso, pode inserir aqui. Passou em primeiro lugar, insere aqui também. Faço as alterações e salvo. Dados gerais, até tudo bem, pessoal? Eu vou seguindo. Formação. Aqui entra a parte de formação acadêmica e titulação. Então, aqui vocês inserem graduação, especialização, doutorado, mestrado, e vocês vão fazendo a vinculação para incluir cada item. Então, para incluir um item, aqui aparece qual item vocês querem inserir. Segundo grau, fundamental. Aqui vocês vão inserir o que vocês querem. Colocou e me aparece essa opção. No doutorado, normal, sanduíche, cotutela e sanduíche. O nome da instituição. Se a instituição, se eu clico só PUC, aparecem todas as PUCs. E aí eu escolho qual PUC eu estou falando. PUC Rio. Paloma, minha instituição não aparece aí. Eu tenho a opção de cadastrar uma nova instituição. Então, se eu coloquei PUC, a PUC apareceu, ó. Aqui apareceu a PUC Rio. Colocamos PUC Rio. Qual curso? Não, a instituição precisa aparecer. O que não, às vezes não aparece é o curso, né? Então, aqui, doutorado em qual curso? Então, eu escolho o curso, falo se está em andamento, ou concluído, ou se ficou incompleto, início ou ano de conclusão, se for o caso, e obtenção do título. Foi com bolsa? Qual foi a agência financiadora? Qual o título da dissertação ou da tese? Isso porque eu estou preenchendo o doutorado. Qual o nome completo do orientador ou co-orientador? Quais foram as palavras-chave utilizadas? Então, aqui, pessoal, eu estou mostrando isso para vocês porque as opções para inserir. Todas as informações são necessárias de inserir no currículo? Não. Existem obrigatoriedade em parte. Sempre que vocês abrirem essa tela, existe obrigatoriedade em alguns itens. Como eu sei a obrigatoriedade? Comecei o preenchimento, eu clico em salvar. Aqui já vai aparecer. Então, essa é a dica inicial. Feito isso, clicou no salvar, quando você botar em confirmar, aqui vai aparecer em vermelho as informações que são obrigatórias. Então, você já sabe o que é de forma obrigatória para você inserir no seu currículo. Então, aqui, o ano de início, o nome completo do orientador é obrigatório. Palavras-chave, as áreas, os setores, isso não são informações obrigatórias, tudo bem? Isso na formação acadêmica. No pós-doutorado e livre docência, a mesma coisa, é o mesmo formato para inserir, que eu acabei de mostrar, então não vou me repetir para a gente otimizar o tempo. E formação complementar. Formação complementar normalmente são aqueles cursos de curta duração ou outros, né? Então, aqui são os itens de formação complementar. Todos esses itens que eu inseri são itens que eu tenho o certificado dessas formações que estão lá no meu Drive salvos para apresentar a qualquer tempo. Minha instituição de ensino não entrou. Vamos ver. Qual a sua formação? Quando não entra a instituição de ensino, vamos ver o que a gente faz. Espera aí.
Teste. Tô fazendo um teste, tá? Pesquisei, não entrou. Aqui tem essa opção, cadastrar uma nova instituição. Então, você vai fazer o cadastro de uma nova instituição, tendo em vista que a sua instituição de ensino não entrou. Aí você vai colocar o nome da sua instituição, a sigla, o país e o F dela, tá bom? Você vai fazer o cadastro da sua instituição. Certo, Denise? Mas não vai entrar, você que vai cadastrar. Então, se você cadastrar a sua instituição, ela depois vai aparecer. Você cadastra, vou explicar melhor. Eu faço um teste. Pesquisei, não achei. Cadastro a nova instituição. Aqui o que você está fazendo é incluindo a nova instituição. Feito a confirmação, obrigatoriamente depois, quando você fechar e realizar a pesquisa, ela precisa aparecer na busca, porque você cadastrou a instituição. Então, depois de cadastrada, ela vai ter que aparecer posteriormente, tá bem? Formação complementar, mostrei para vocês. Eu posso incluir um novo item ou eu posso verificar um curso aqui de curta duração. Ok, muito bem, dispõe. Aqui eu peguei um curso de formação já cadastrado meu. Então, curso de curta duração, a instituição que eu fiz foi um curso de propriedade intelectual para bibliotecários, a carga horária de 8 horas, e ele foi concluído. Aí eu avanço, finalizei porque já está concluído. E se eu quiser, eu posso alterar também, né, os cursos que eu fiz. Esse foi um curso que não foi um curso de curta duração, coloquei 120 horas, foi um curso, né, mais completo, concluído. Aqui eu posso também excluir, avançar, fazer as alterações. Formação complementar foi atuação. Atuação profissional. Como nós vamos inserir? Onde eu atuei profissionalmente? Existe uma diferença, né? Aqui da atuação. Eu tenho um vínculo de trabalho, né? Sou bibliotecária na PUC Rio, então eu trabalhei como auxiliar e hoje sou bibliotecária. Então aqui eu posso incluir um novo item, e aqui, ó, de novo, eu cliquei no salvar, é que me aparecem as informações obrigatórias. Eu preciso inserir o título de vínculo e o enquadramento funcional que eu tenho com essa instituição. Servidor, seletista, professor, colaborador e o enquadramento. Aqui, enquadramento só professor ou outro. Então, aqui eu vou dizendo o que eu faço na instituição. Aqui também me aparece na minha atuação que eu tenho como estudante. Então, se você é estudante, você também possui um vínculo com essa instituição. Então, aqui no meu caso, eu sou estudante de doutorado. Então, eu cadastrei vínculo também com o IBICT, que eu sou estudante de doutorado, não tenho vínculo empregatício, sou estudante. E qual carga que eu dedico semanalmente para o meu estudo? Quando eu iniciei, aqui eu posso colocar outras informações. Esse campo de atuação profissional engloba isso. Aqui, membro de corpo editorial, revisor de periódico, revisor de projetos ou área de atuação. Área de atuação, vocês podem inserir até 6. É o limite máximo para inserir área de atuação. Aqui você pode escrever a área de atuação, então eu posso botar o nome ou clicar em listar. Então aqui eu vou fazer um teste, área da saúde. Não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas, enfim, humanos talvez é mais parecido. É um teste, mas história. Posso inserir direto história ou eu posso excluir também. Então, eu posso listar os campos, linguística, aqui eu posso abrir e posso colocar as informações dentro desse campo, tá bem? E aqui eu posso mudar a ordem dos meus itens, tá bom? Esse daqui desce, mais ou menos assim.
e clico sempre em salvar. Isso, Marta, para ficar na prioridade que você quer. Qual é o nível da área de atuação? Então, em primeiro lugar, meu campo é ciência da informação. Segundo, processos de disseminação da informação. Gestão do conhecimento, acessibilidade e inclusão. E quinto lugar, para mim, educação infantil. E eu também poderia incluir mais um campus, para ficar com 6. Até aqui foi. Essa parte de projetos são os projetos de pesquisa que são desenvolvidos. Então, aqui eu inseri alguns projetos de pesquisa que já foram concluídos. Então, aqui, nome do projeto, a descrição, e eu posso ir descendo os dados gerais, a natureza, quando começou, quando terminou e quem foram os pesquisadores. Eu não sou a coordenadora, não fui a coordenadora desse projeto, então eu marco que eu não fui. E aí tem pessoas que acham que quando está incluindo outros autores, coautores, no currículo, precisa incluir na ordem. Ah, se eu sou o autor, se eu sou o dono do currículo, eu tenho sempre que vir em primeiro. Pode vir em primeiro, mas você precisa dizer de forma verídica quem foi o coordenador. Se você foi o coautor, você tem que dizer: eu fui o coautor. O currículo é meu, mas eu fui o coautor. Mais para frente nós veremos isso. Então, aqui a questão de inserir os projetos, né? E outros tipos também entram. Parte de produção. Parte de produção é a parte mais extensa, né, aqui de inserir, porque nós temos parte produção bibliográfica, produção técnica ou outra produção artística ou cultural. Então, na parte de formação é o que eu participei. Na parte de produções é o que eu produzi e entreguei. Então, aqui no caso de cursos de curta duração, nesse caso é ministrado. Antes, aqui aparecia somente curso de curta duração. Então, às vezes, as pessoas achavam que aqui tinham que ser os cursos que participaram, e não. Aqui é o que você ministrou, aqui é o que desenvolveu, aqui são as entrevistas que você estava como convidado, e não que você estava como ouvinte, né? Então, vamos lá, na parte da produção bibliográfica. Artigos completos pesquisados e publicados em periódicos pedem normalmente o DOI. Quando você clica em incluir, já pede o DOI direto para você inserir. Mas se você não tiver o DOI, não tem problema. Você pode inserir o nome do periódico, né? Aqui, no meu, por exemplo. Aqui eu entrei com DOI e o DOI do documento, ele já puxa automaticamente todas as informações. Quando a gente insere o DOI, ele já puxa as informações do periódico e já preenche automaticamente. ISSN, o volume, já vai fazendo, facilitando o seu tempo. Então, aqui, eu coloquei a ordem da autoria. O que eu falei há pouco, eu fui a autora e a Jaqueline Barradas foi a coautora. Então, ela entra em segundo. Mas se fosse o inverso, não tem problema nenhum eu colocar aqui, mesmo eu sendo a, a dona, a pessoa responsável pelo currículo, né? Esse currículo é meu, né? Então, assim, aqui eu coloco essas informações. E para inserir um novo, eu posso testar aqui e vai aparecer a mesma coisa. Lista. Revista Brasileira de Biblioteconomia. Aí aqui, isso que vai aparecer para vocês. Com DOI, automaticamente vocês recuperam todas as informações. Sem o DOI, você vai precisar obrigatoriamente preencher o ISSN, nome do periódico, volume, edição e a paginação para dar prosseguimento. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Artigos aceitos para publicação. Então, aqui nós colocamos os artigos aceitos para publicação, o ano, se é um dos 10 trabalhos mais relevantes da sua produção, se é uma produção para educação e polarização do CT. Então, lembra que eu falei para vocês que as informações que nós temos aqui em produções
elas se repetem, elas são espelhadas em inovação, educação e polarização de CT. Se colocou aqui e faz parte desses, você vai repetir, mas aqui ainda assim te dá a opção de replicar colocando sim. Aí aparece 2 vezes. Aí já vai direto. Aí já vai direto para o outro. Livros e capítulos. Isso aqui são os capítulos de livro publicado que eu inseri. A autoria, com quem eu trabalhei no e-book, foi produzido. E aqui você pode ir alterando palavras-chave, os resumos, pode completar tudo. Para incluir o item, você também pode colocar o ISBN ou DOI, confirmar, livro ou capítulo. Textos em jornais e revistas, apresentações de trabalho ou palestra. Então, aqui, quando a gente clica em apresentação de trabalho ou palestra, é a natureza e aqui essas informações, onde foi, o local, se foi online, o link para o URL do seu trabalho, o idioma, se foi simpósio, e salvar essas informações. Então, aqui, seminário, conferência, palestra, trabalhos publicados, apresentações de trabalho eu acabei de sair. Outra produção bibliográfica que não tenha sido mencionado. O currículo Lattes, ele é extenso para o preenchimento, mas ele é bem intuitivo. Então, por exemplo, se eu quero inserir capítulos de livro, ai, Paloma, eu estou na dúvida, eu não sei se eu vou. Minha bolsa filantrópica PUC-Rio, na agência financiadora é a própria PUC. Nós temos opções de espaço. Você pode, Denise, você pode escrever PUC-Rio, filantropia. Você pode cadastrar também a questão da filantropia da PUC-Rio. É porque nessa opção o pessoal coloca FAPES e tudo mais, mas você pode ir inserindo esse recurso ou cadastrando. Então, como eu estava falando, aqui nas produções, vocês já sabem mais ou menos onde ir, porque eu estou explicando item por item para vocês. Mas, se por um acaso vocês esquecerem, não sabem onde colocar, vocês podem vir aqui nesse atalho. Então, eu quero inserir um capítulo. Aí você escreve aqui capítulo e clica na lupinha. Começa a escrever e aqui já aparece artigos, artes cênicas, trabalhos aceitos, publicações. Cadê? Artigos aceitos para aplicação. E aí você vai na busca para preencher nos locais. Falando, eu não quero pesquisar por atalho, eu quero fazer como você está me explicando, item por item, para eu não perder nada. Então você vem aqui, item por item. Produção bibliográfica, produção técnica. O que você produziu? Então, eu produzi alguns trabalhos técnicos, eu produzi para a instituição um parecer, uma elaboração de projeto, um serviço na área de saúde, uma extensão. Então, você produziu, você vai inserindo aqui a quantidade de página e passo a passo. Eu fiz cartas, eu ministrei um curso de curta duração. Então, o curso que você ministrou é qual área? Aperfeiçoamento, outro, desafio de serviço. Aí você vai colocando aqui qual foi o curso que você ministrou e qual você fez parte. Então, aqui foi ministrei sobre o portal CAPES, um aperfeiçoamento. Então, aqui eu coloquei a quantidade de horas, qual foi a instituição que promoveu esse evento. Aqui eu fiz esse treinamento, ministrei para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Então, aqui eu fui inserindo essas informações. Entrevistas e mesas redondas. Então, quais foram as entrevistas ou mesa redonda que eu participei? Então, aqui eu participei de uma mesa redonda, tem como entrevista, comentário, programa. Então, aqui eu vou colocando esses dados, né? Se eu tenho o vídeo, eu coloco aqui a URL, qual foi o meio de divulgação, qual foi o tema. Então, todos esses itens eu vou colocando e as pessoas que participaram dessa mesa.
Aqui também tem a opção redes sociais. Logo no início, nos dados gerais, eu mostrei para vocês que existe a opção de você cadastrar a sua rede social. Então, a sua rede pessoal, social pessoal. Aqui é indicado que você coloque a sua rede pessoal profissional. Então, aqui eu faço produção para o blog da PUC-Rio, junto com os meus colegas. Então, aqui eu coloco o blog, o ano. Então, quem está no blog? Quem faz a alimentação do blog? Eu, Paloma, não sou a primeira. Na verdade, a primeira é minha supervisora. Graças a Deus ela está aqui, está vendo a correção. A Marta, o Erisvão e a Júlia. Então, eu salvo. Instagram da biblioteca da mesma forma. Instagram da Biblioteca PUC-Rio, o endereço. Então, aqui a inserção e eu salvo essa informação. Outras produções eu posso inserir. E aqui também entra arte cênica, música e outras produções artísticas. Aqui, patentes. Então, se eu tenho algo que eu fiz a patente, eu faço essa inserção aqui. Inovação, como eu falei, ela tem um espelho aqui, inovação, patente, essas são iguais, e essa daqui semelhante às produções. Então, vejam, são os mesmos ícones. Educação, então, artigos completos, artigos aceitos para publicação, jornais e revistas. Paloma, por que está se espelhando? Porque essa parte daqui é da parte que é relevante para educação e popularização do CT. Vamos ver o chat. O que precisa guardar como prova dessas palestras, dados e entrevistas não escritas? Declaração. Flávia, quando você ministra uma palestra, a pessoa que te convidou, ela precisa te enviar um certificado, né? Um certificado ou uma declaração dizendo que você estava na mesa redonda. Então, todos esses convites que você recebe, você pede esse documento para você guardar. Voltando aqui para a produção, né, eu quero mostrar para vocês que me fugiu, apresentação. Então, aqui, não sei se é esse, que é como ouvinte, participação, cadê? Em seminários, vamos ver. Ah, não, é aqui mesmo. Eu achei que eu havia pulado, mas é aqui. Em eventos, existe participação em eventos, congressos. E reparem que algumas informações, elas vão se repetir. Repetir não. Eu participei de um seminário, estava no seminário participando. E nesse seminário eu submeti uma comunicação. Então eu vou inserir essa informação e, além de ter submetido, eu apresentei. Então, essa informação do seminário, eu coloco pela que eu fui apresentar, submeti e apresentei, eu vou inserir 3 vezes, pelo menos no meu Lattes. Um que eu fui participando, segunda que eu apresentei, que eu submeti e foi aprovado. E a terceira é a informação que eu apresentei. E às vezes, quando eu participo de mesas redondas, de palestra, ele ainda entra mais vezes. Então, às vezes, em um seminário que vocês participem, congresso ou coisa assim, mais, ele vai se repetir várias vezes no seu Lattes, porque você faz diversas coisas nesse ambiente. Por favor, repita novamente essa participação em 3 vezes, por favor, professor. Tá, vamos lá. Quando nós vamos participar de um congresso, se você vai como ouvinte, eu vou abrir aqui direto já para exemplificar melhor. Eventos, eu vou inserir a questão dos eventos. Então, aqui, forma de participação de evento. Aqui eu estou como participante, aqui eu estou como ouvinte. Então, quando eu clico aqui, SNBU foi um seminário que eu participei, um Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias. Se eu fui como convidada para palestrar, então eu vou abrir o evento, uma aula magna, algo do tipo. Eu fui convidada para palestrar para todo o congresso, para todo o seminário. Eu fui como convidada.
Se eu submeti um trabalho, uma comunicação para esse seminário, eu estou indo como participante. Eu estou participando. Se eu estou indo como ouvinte, eu não vou palestrar e eu não vou apresentar comunicação, eu sou ouvinte. Então, isso altera aqui. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. No caso de ir como convidado ou palestrante, como ouvinte, você insere uma vez, porque você foi participar, mas você não apresentou trabalho e você não submeteu trabalho algum. Então, você inseriu como ouvinte uma vez, certo? Agora, eu submeti o trabalho para um evento, eu submeti o trabalho para o evento, para entrar nos anais do evento, e no evento eu ainda apresentei esse trabalho. Então, eu tenho que escrever essa informação no meu Lattes 3 vezes. Eu vou escrever aqui em eventos que eu entrei como participante, e aqui em produções, eu vou escrever inserir que o meu trabalho foi publicado nos anais do evento e que eu apresentei também o meu trabalho lá. Então, essa informação desse evento eu estou replicando em alguns outros lugares. Ficou claro agora, Fábio? Perfeito, obrigado. Ah, dispõe. Então, aqui, participação em eventos e organização de eventos. Então, aqui na participação, né, o que eu falei como ouvinte, é bom a gente ficar atento quando a gente vai como ouvinte e quando a gente está indo como convidado, participante para inserir. E aqui, quais são as informações mais relevantes? Se eu quero incluir um novo item. Ai, Paloma, o que eu vou precisar salvar? Clica aqui na dica do salvar, confirmar. E aqui já vai aparecer em vermelho tudo que você tem obrigatoriedade de inserir nessa informação. Se eu participei de organização de eventos, congressos, aqui eu também vou inserir. Se foi um concerto, um concurso, um congresso, uma exposição, eu tenho que inserir algumas exposições. Porque a gente aqui na biblioteca, não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente tem feito algumas exposições que ficam na seção de atendimento e pesquisa abertas, de acordo com a data, né? Então, nós temos feito aqui na biblioteca exposições. Então, festival, feira, Olimpíada ou outro. Eu insiro aqui nas informações. Eventos. Orientação. Quais são as orientações que eu estou fazendo? Não são as orientações que você recebeu, são as informações que você teve com os seus alunos. Ah, eu tenho uma estagiária, eu que oriento essa estagiária. Um exemplo, aqui entra como orientação de estagiário também. Então, orientações e supervisões concluídas ou supervisões em andamentos. Então, aqui aparece a natureza, os dados, a URL, depois da dissertação dessa pessoa, a tese, ou se for da graduação, o TCC. Essas informações entram aqui. E aqui, se eu participei de bancas. Bancas de conclusão de trabalho, né? Exame de qualificação, curso de aperfeiçoamento, graduação. Aí, coloco aqui os títulos e esses dados. E também aqui me aparecem participações de bancas julgadoras, como bancas para avaliar professor titular, concurso público, livre docência, avaliação de cursos. Então, aqui também tem essa opção de inserir. Aqui também, no final do menu, tem as citações. E aqui nessa parte das citações, eu preciso inserir, né, esses dados. E aí eu vou sair, pedir licença para sair do Currículo Lattes para mostrar para vocês como eu faço essa busca. Aqui, no caso, é inserir citações da Web of Science. Então, para acessar para ter essas informações, eu tenho que entrar na Web of Science, porque lá tem essa informação. Então, aqui, para acessar a Web of Science, aqui já tem aberto a página da Web of Science. Então, eu procuro aqui nessa aba Documentos e aqui eu pesquiso sobre os pesquisadores. Paloma, você já entrou direto ao Web of Science? Eu tenho acesso ao Web of Science? Sim. Aqui no site da PUC-Rio, e aí eu já entro para mostrar das bibliotecas da PUC-Rio, nós temos essa área restrita,
Na área restrita, dentro do campus, vocês têm acesso liberado com o Wi-Fi da PUC. Fora do campus, vocês precisam configurar o navegador para acessar livros, periódicos, bases de dados, portal da CAPES. E aí, a configuração do navegador, aqui tem o passo a passo, e vocês inserem o NIP, que é o código de barras do cartão da biblioteca, e a senha de 6 dígitos cadastrada na instituição. Entrando no portal da CAPES, vocês pesquisam por base, a Web of Science está no portal da CAPES. Pesquiso por base, então aqui nós temos a Web of Science e a Scopus, que vocês podem inserir essas citações no currículo Lattes. Então, aqui a Web of Science, eu vejo disponibilidade, eu clico para ter acesso à base, que eu já tinha deixado aberto, mas eu quis fazer esse panorama para vocês verem. Como pesquisador, eu posso pesquisar o nome do pesquisador. Paloma, que aparece em diversos, mas eu quero usar um exemplo aqui, eu clico em pesquisar. Achei o pesquisador. Não, mas eu estou colocando geral para aparecer todos, porque eu não tenho citação aqui, eu estou olhando outra Paloma. Então, aqui, se eu quero um específico, no caso, se vocês estiverem pesquisando de vocês, nome e sobrenome. No meu caso, eu não tenho citação. Aqui eu pesquiso essa Paloma para dar de exemplo, clico no nome dela, e aqui vai me aparecer os dados das métricas. Essas informações que eu vou inserir aqui no currículo Lattes. Então, qual é o número dela na base Web of Science? Qual o número de citações? Isso se fosse o meu caso e eu tivesse citação. Eu usei essa pesquisadora apenas para dar de exemplo. Então, número de citações, número de trabalho, a data que eu olhei e o fator H, né? E o formato. Então, aqui tem todas essas informações e eu insiro lá. Aqui no caso também me aparece a opção de inserir como obtenho o NIP e o cartão da biblioteca da PUC, ainda não tenho. Para o NIP e a senha da biblioteca, Flávia, você vai me enviar um e-mail para sap.biblioteca@puc-rio.br. E aí nós com o seu nome completo e seu número de matrícula. Tá bom? Coloquei no chat. Além desses, eu posso inserir os dados da Scopus. Desculpe, uma hora agora. Tudo bem? Você pela hora. Ah, claro, fique à vontade. Muito obrigado. Eu estava tentando no início ir rápido para ter a duração de 1 hora, mas é muitas informações. Ficará gravado. Oi? Segue a gente nas redes sociais. Vocês. Tá? Fica à vontade. Nada. Então, aqui eu posso seguir a inserir o da Scopus também, Scopus da mesma forma. É uma base que eu posso pesquisar os autores, então pesquiso nome do autor, o Obsidian, a palavra-chave. Então, aqui eu também não tenho nenhuma citação aqui, mas eu estou mostrando para vocês como fazer, né? Porque vocês possivelmente tenham. Aí, descendo aqui, aparece a quantidade, né, de citações, o que esse autor tem. Pego essas informações e insiro aqui e coloco público ou privado essas informações. Também é possível inserir as citações do Google School e outras citações de outra base. Até aqui tudo bem? Deixa eu ver se é excelente. Disponha, Flávio. Até aqui tudo bem? Vejam. Professora, Depois que mandar o nome do outro no site para a gente mandar o certificado. Tá. E aquele link do formulário eu não tenho. Pois é. Tá. Pessoal, a Marta está me lembrando aqui de daqui a pouco eu enviar para vocês, né? Vocês podem colocar o nome de vocês no chat e o e-mail, quem queira receber o certificado de participação desse treinamento, tá? Manda pra SAP. Ou enviar para o e-mail da SAP solicitando esse certificado. É até melhor para o e-mail, porque o chat daqui a pouco vai cair, né? Então, até aqui tudo bem? professora, no caso, eu posso usar esta pesquisa que a senhora acabou de mostrar para saber se eu fui citado, né? Isso, Se eu não tenho exatamente. essa informação, então eu posso buscar por ali se foi ou não citado, né? Exatamente. Essa informação é para saber se você foi citado. Eu não tenho citação ali, então eu pesquisei outra pessoa para exemplificar para vocês. Mas vocês vão buscar o nome próprio, porque o objetivo é inserir as suas citações no seu currículo. Tá certo?
Então, se Sim. não for buscar em uma daquelas que ele dá de exemplo, tem aquela opção de outras bases. Perfeito. Aqui nós estamos tendo a colocação da Marta, que aqui tem a opção. Se vocês foram citados em outra base que não está aqui, tem essa opção, citação em outra base bibliográfica. Aí você coloca o nome da base bibliográfica, o número de citações, o número dos trabalhos, os dados e o formato, tá bom? Aí aqui a gente coloca essas informações da base. Eu fiz algumas alterações no meu currículo junto com vocês. Salvei, voltei. E aqui o que me aparece? Existem alterações realizadas em seu currículo que ainda não foram enviadas ao CNPq. Então eu clico aqui e preciso colocar que eu li, estou de acordo e que eu autorizo a publicação. Se eu não fizer isso, nenhuma informação que eu salvei será publicada. Então eu envio ao CNPq e aguardo, né? O currículo foi enviado para publicação. Eu aguardo essa atualização. Qual e-mail para enviar os dados e receber o certificado? Esse e-mail que eu coloquei aqui às 10h11. Para login e senha, solicitar login e senha ou para solicitar o certificado, tá? Aqui no menu à esquerda existem também alguns itens, né? Esse menu daqui. Tem até aqui na apresentação os avisos que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui. Ai, Martinho. Não, gente, olha, tem 85 slides, mas a gente já avançou muito, tá? É porque eu deixei tudo aqui para você, caso caísse, né, o sistema. Então. Ah, obrigada pelo elogio. Então, aqui já pulamos isso, chegamos aqui, já estamos partindo para o final. Aqui o que eu mostrei são os avisos. Aqui nessa parte são os avisos das alterações que eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqui nesses avisos eu identifico os coautores e as alterações realizadas para identificar os coautores, né? Com esse identificador, né, do Lattes, é como se eu estivesse fazendo uma autenticação, né, do autor que está no meu currículo e eu posso enviar as alterações para o CNPq, o que eu acabei de mostrar autorizando. No menu secundário, o que eu faço? Estamos chegando ao final do nosso treinamento, essa é a última barrinha. Aqui aparece a rede de colaboradores, os gráficos, os autores citados no currículo, identificador de coautor, palavras-chave citadas no currículo, áreas citadas, instituições citadas, vincular currículo a algum periódico, importação de produção, eu gero a página para impressão, posso exportar ou importar. Nessa aba aqui, eu estou destacando a certificação do OASIS. Então, se eu quero, o que é o OASIS, né? É o Portal Brasileiro de Publicações e Dados Científicos em Acesso Aberto. É uma iniciativa do IBICT, que reúne a produção científica de todos os dados da pesquisa. Então, se eu quero ter esse selo do OASIS no meu currículo Lattes, eu clico em importar e pego essas informações do currículo Lattes. Vou voltar aqui para mostrar. Aqui também na rede dos colaboradores, essa parte de rede de colaboradores, deixa eu ver se está indo, está demorando a carregar. Está aí na rede, está fora, os gráficos. Aqui, autores citados no currículo. Vejam que tem alguns autores citados aqui no meu currículo e alguns estão com esse ícone, né, da CAPES, do currículo da CAPES. Olha, desculpa, gente, abri o portal da CAPES agora e me confundi. Aqui tem esse ícone do currículo Lattes para você abrir direto o currículo da pessoa que você citou. E outros não tem, né? Então, eu vou fazer o da Marta, que está aqui, Marta Bela, autores citados no meu currículo. Se eu clico no nome dela e autorizo, ele vai autorizar, né, identificar, clico em OK e ele me aparece aqui para eu escolher. Caraca, agora cadê você, Marta? Caramba!
Quantas? Com essa sigla, né? Ah, E aí eu vejo aqui direto com a sigla. Nossa, vai dar um trabalhão. Bom, tudo bem. Deixa eu achar outro aqui para eu exemplificar. Vamos ver. Teba talvez seja mais fácil. é. Não? Olha, só porque eu estou tentando dar o exemplo. Janice, não. Júlia, vamos ver a Júlia. Ah, a Júlia é mais fácil. Júlia Danon. Então, cliquei no nome, clico em salvar, a operação é realizada e aqui observem que agora a Júlia aparece aqui com esse selo, digamos, que aí eu posso ser direcionada para o currículo da Júlia. Essa é a Júlia, já publiquei com ela, trabalho, né, nas redes sociais com ela, então aparece, esse é o vínculo. E se eu acessar o meu Lattes, estou voltando para buscar o meu currículo para ver como fica aqui. Também não estou entendendo. Meu currículo, abrir, para vocês verem como fica. Quando eu coloco esse ID, a pessoa que está olhando o meu currículo pode já clicar aqui automaticamente e abrir o currículo da outra pessoa. É assim que fica. Então, cadê a Júlia? Vamos procurar a Júlia aqui no meu currículo. Júlia. Tô achando a Júlia. Mas enfim. Ah, é verdade. Bem lembrado. Não, ele ainda não atualizou e não foi porque eu ainda não enviei para aqui, ó, alterações. Vocês passaram no teste. Eu esqueci, gente. Eu ainda não enviei. Então, se eu não envio, ele não atualiza. Por isso, não atualiza. Então, por isso que ainda não apareceu essa identificação da Júlia. Essa atualização é automática ou pode demorar? Ela demora alguns minutos, porque está indo para a plataforma e demora para receber a atualização. Então, aqui é a questão da identificação do coautor, buscar as palavras-chave citadas no meu currículo. Então, quais são as palavras que eu citei? Aqui aparecem as palavras, quantas vezes são repetidas, áreas citadas, instituições citadas. Então, quais instituições que eu passei, né? Aqui fala algumas instituições. Importação ou assistente de importação, que eu falei para vocês, né? O Waze, importar os dados. Alguém está falando comigo no chat? De nada, Flávia. E aqui no final, gerar a página para impressão. Eu posso selecionar tudo para imprimir e eu confirmo. Então, aqui eu gero a página da impressão do meu currículo. Caraca. Chegamos. Então, faço a impressão e eu posso exportar os dados ou importar. Então, essas são algumas informações relevantes, né, do nosso treinamento. Que eu fui passando para vocês. Eu também posso exportar como RTF ou XML para gerar nesse formato, né, de currículo vitae, dependendo do formato. Então, se eu clico para gerar RTF, eu gero um formato no Word, né? E agora, dúvidas. Alguém tem dúvidas? A Flávia já me agradeceu aqui pelo chat. Excelente, obrigada pela aula de hoje. Sou eu quem agradeço, né, a participação de todos, a paciência, por terem ficado aqui até o final, até agora. Muito grata. Professora, Claro, só poderia repetir novamente a questão do Oasis, por claro, favor? sim. Voltando aqui para o Oasis. Muitas abas abertas. Me deixa confusa. Oasis. Assistente de importação. Existe uma base, né? Base não, é um repositório. Portal Brasileiro de Publicações de Dados Científicos em Acesso Aberto, o Oasis.
ele é do IBICT. Então, se você quer vincular a sua tese ou a dissertação para que apareça um selo do Oasis no seu currículo Lattes, você clica aqui em importar os dados. Aí você vai dizer se foi tese ou dissertação, qual o critério que você quer localizar, bota o seu ORCID e clica em pesquisar para localizar. Quando faz isso e está na base, porque às vezes você tem uma tese de dissertação e não está na base. A minha dissertação, por exemplo, não está na base do Oasis, não foi inserida. Então eu não consigo esse selo. Mas quando está na base do Oasis, eu consigo fazer essa exportação, na pesquisa aparece e eu clico em importar. Como é o selo do Oasis? É semelhante a esse selo que eu mostrei para vocês do currículo Lattes, é semelhante a esse. Mas em vez de ter esse ID do Lattes, aparece o símbolo do Oasis para a pessoa clicar direto na informação aqui, por exemplo. Não tem o título, do lado do título aparece esse selo para eu clicar e ser direcionado a esse documento que eu escrevi direto na base. Eu consegui te explicar? Sim, perfeito. Então, a princípio é só para quem já submeteu a tese e a dissertação, é isso? Isso, exatamente. É só para tese e dissertação. O Waze é só para quem tem tese e dissertação. Ah, perfeito, obrigado. Disponha. Giovana, muito obrigada pela participação. Fico feliz que você tenha achado ótimo. Beatriz, você pode e deve inserir, né? Formação, na verdade, formação não, formação complementar que você vai inserir o treinamento de hoje, tá? Então, você vai me pedir o certificado, eu vou te enviar, e com o certificado você vai inserir em certificado, curta duração. Você vai inserir foi um treinamento, né? Curta duração, a instituição PUC-Rio, qual foi o curso? Você coloca a carga horária, tá bom? Foi concluído. Muito obrigada, muito bom treinamento. Eu fico muito feliz, Beatriz, principalmente porque minha supervisora está aqui comigo assistindo e está lendo todos esses elogios. Eu me assinando qualquer certificado. Favor promover outros treinamentos com as partes do CELAT. Foi excelente. O senhor tem mais alguma outra parte do CELAT que o senhor quer? É o OPSIDES, né? Que é Eu o... penso que poderíamos fazer, professora, aí, como foi a visão geral, depois submeter parte por parte, essa parte da questão prática também é interessante em ter mais tempo para fazer junto com a Qual? senhora. Qual? Qual parte? Não, digo todas, por sinal, é parte por parte. Então, ver só a questão de dados gerais, formação, seria as subdivisões, que a senhora deu Ah, mas uma explicação geral. Foi ótima, foi excelente, né? sim. Mas eu acho que com a gente fazendo a prática, né, juntamente com a senhora, ficaria também bastante interessante. É sugestão Para para futuras vocês irem formações. fazendo daí e eu Isso, aguardando. Isso perfeito. teria que ser, no caso, uma oficina, para vocês virem até aqui, trazendo com. É, é uma ideia. Na verdade, é o que a minha supervisora está falando aqui agora. Na verdade, a gente reservar o RDC umas 4 horas aí, porque teria que ser algo muito extenso, uma aula, literalmente. E aí eu ir falando e vocês irem preenchendo juntos, né, com a gente, porque a distância não dá, né, para assistir e preencher, né? Eu acho mais complicado. Mas muito obrigada, eu gostei dessa ideia. Para um futuro, com certeza. Muito obrigada. É, bom dia, que não consegui falar com vocês. Desculpa aí o atravessamento, é porque eu também estou com um pouquinho de pressa que eu vou ter aula daqui a pouco. Delícia. Mas essa ideia de preencher junto, eu já tentei ir preenchendo, porque em casa eu acho que nós temos muito mais material para Delícia. colocar do que a gente vai lembrar de levar na hora do preenchimento. Agora, o mais importante para mim foi que eu consegui abrir meu Lattes e já tenho o meu registro. Isso é muito importante e só tenho a agradecer.
Ah, Denise, agora que eu tô te reconhecendo, Denise Espírito Santo, uma querida. Poxa, fico muito feliz que você deu o seu start, já começou. Se vocês tiverem qualquer dúvida, cada um de vocês podem vir aqui à biblioteca e eu posso auxiliar também para esse preenchimento. A gente pode reservar também um horário, se for o caso. Eu estou aqui à disposição. Trabalho na seção de atendimento e pesquisa de segunda a sexta, de 7h30 às 13 horas, e no sábado de 9 às 13. Então, quem precisar, eu estou à disposição. Eu fico muito feliz, Denise. Parabéns. Depois eu vou acessar o Muito, seu site. muito obrigada por tudo, gente. Uma boa tarde, quer dizer, um bom dia para todos. Bom Eu vou dia. precisar sair. Tá bom, fique à vontade. Flávia, que bom que você gostou da ideia da oficina. É uma. Vamos organizar assim. A biblioteca fica no Frins, no prédio Frins, em cima do Itaú, terceiro andar, tá? E a seção de atendimento e pesquisa vou mostrar o Fale Conosco no nosso site da biblioteca, tem o chat. Se vocês acessarem aqui no meu horário de expediente, eu estarei aqui para atendê-los. E aqui o Fale Conosco. O chat, telefone, WhatsApp, e-mail, ou através das visitas, e também estamos nas redes sociais. É isso. Muito obrigada pela presença de todos. Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Vamos ver, tem mais chat. Perfeito, abraços. Abraços, gente. Tchau.